E agora eu acabei de mostrar já uma pronúncia para vocês. Então, a Ana na Bíblia é Anne, mas ça se prononce Anne. Então, a pronunciação é Anne, não é Ana, como muitos dizem, ser Anne. Ok? Anne é Ana. Então, o meu nome Anne, toda vez que vocês viram alguém com o nome Anne, é Ana em francês. Então, Anne é Ana em francês. Ok? É um nome muito comum também, né? Dos francófonos. É um nome não tão comum no Brasil, mas é muito comum na Europa, principalmente na França. Realmente é muito comum. Bon, on y va. Romel, je n'ai pas trouvé le texte. Deixa eu abrir o texto aqui. Vou abrir o texto aqui com vocês. Et on va le voir ensemble. O nosso texto, então, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1 do livro de Samuel, do verso 10 ao verso 20. Como eu falou para vocês que a gente usa uma versão que é a Parole de Vie. A gente também usa, para quem não tem, mas como é que eu vou estudar a Bíblia em francês se eu não tenho a Bíblia impressa em francês? Não tem problema, a internet está aí para nos ajudar. Então, a gente tem aquele aplicativo, Romeu, às vezes ele está como bíblia.com, é o YouVersion, né? Se você puder mandar aí para o Version. pessoal no chat, vocês conseguem Tá até bom. acompanhar. A Vou gente colocar mesmo aqui. usa esse aplicativo, ele é gratuito e vocês conseguem acessar em várias línguas, em todas as versões da Bíblia. Mas agora eu vou compartilhar com vocês aqui essa versão do texto. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou compartilhar minha tela com vocês já já. O que a gente vai estudar hoje aqui? Então, vocês vão sair daqui já sabendo como se pronunciam alguns sons, afinal, em francês, a forma que a gente lê não é a forma que a gente pronuncia, e a forma que a gente fala, pronuncia, também não é a forma que a gente se escreve. Então, hoje eu já vou mostrar para vocês uns sons básicos do francês, o vocabulário em torno desse texto. Vocês vão ver um pouco como a gente aprende o francês aqui, como acaba sendo muito mais rápido, como a gente estuda vocabulário. Casal diferente diz, nunca consegui pronunciar direitinho. Hoje eu vou dar umas dicas para vocês, tá bom? Na quinta-feira a gente também vai ter outras dicas. Então, como vocês absorvem, a Bíblia é muito rica, né? Essa é a vantagem de aprender. A Mirna, ela se apela Mirna. Então, vocês vão ver qual é a vantagem de aprender francês com a Bíblia. Então, vocês acabam estudando mais a Bíblia, só que vocês também absorvem muito mais, porque acompanha uma dinâmica diferente, nunca é a mesma coisa, vocês não ficam ali na repetição e vendo sempre a mesma coisa. Não precisa parar de estudar o conhecimento ali na Bíblia, a gente sabe que é sem fim, e a gente vai acabar trabalhando o vocabulário com famílias, né? Você vai trabalhar vocabulário por famílias, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Vamos ver umas coisas aí umas palavras em francês que vocês usam aí, nem sabem que usam, estão falando em francês também. Super. Bom, Samuel, então a gente usa o número cardinal aí, un Samuel, chapitre 1, verset 10, à partir du verset 10. Un Samuel, aí o biquinho do francês já está aparecendo, gente. Samuel, chapitre 1, verset 10. Deixa eu fazer uma pausa aqui. É uma aula. Então, à medida que eu vou falando aqui, é muito interessante e importante que vocês repitam daí. D'accord? 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Ok? Vamos lá, eu vou ler com vocês. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem também. Eu vou perguntar quais são os voluntários. Se não tiver voluntários, eu escolho. Nous sommes combien? Estamos em quantos aqui? 19. Então tem 19. Se sair alguém, eu já sei que é porque fugiu da leitura.
Vamos lá. Donc, Anne, é assim que se escreve, então, Ana, o meu nome se escreve do mesmo jeito. Anne é très triste. Anne é très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle fait. Vamos aqui para a história? Ana estava muito feliz? Me digam aí. Pode Non, escrever, pode. Desmuta o microfone, gente. Vamos non, conversar. elle était triste. Triste, ela estava muito triste, ó. A palavra é a mesma. Très triste. E aí, o que que a Ana fez? Prier. Elle prie. Très bien. Então, aqui a gente tem o primeiro vocabulário. Então, Ana ora a Deus. E orar em francês é prier. Prier. Anne, elle prie le Seigneur. Só que logo abaixo, ela então ora a Deus e aí ela faz uma promessa. E no 11 aqui ela falando com Deus. Seigneur de l'univers, je t'en prie. Então, quando ela faz um pedido, aqui no 11, ela está fazendo um pedido dentro da oração. Como é que ela faz esse pedido? Ela usa a mesma palavra, estão vendo? E je t'en prie. Então, em francês, a gente usa o mesmo verbo para orar, é o mesmo verbo para fazer um pedido. É claro que a gente pode usar por favor, mas tem outra forma de pedir sem usar por favor? Tem. Je t'en prie. Je t'en prie. Prier, se a gente for até no italiano, tem, que a gente usa prego no italiano, né? Prier significa orar, mas é um ato de humildade. Então, quando a gente fala je prie, je te prie, eu te peço por favor para fazer tal coisa por mim. Então, a oração é um ato de humildade. Quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio significado da palavra. Então, quando a gente se humilha no sentido de fazer um pedido em que nós mesmos não podemos fazer por nós aquilo que a gente não pode realizar por nós e a gente precisa de um auxílio, a gente usa esse verbo. E ela ora, e quando a gente vai falar para a pessoa, por favor, je t'en prie, ok? O que a gente faz aqui no Français Biblique? A gente sempre relaciona o sentido das palavras, das concepções da língua com a questão teológica, né, Romo? E aqui a gente já vê de cara uma primeira, né? Então, orar não é só falar com Deus. Então, a gente costuma muito falar bem assim em português. Orar, eu escuto muito isso por aí. Oração, orar é pedir, mas também é agir. Aí, só que aqui isso são conceitos nossos, conceitos pessoais. São conceitos que a gente cria. Mas aqui o significado da palavra nos diz um conceito mais profundo do falar com Deus e da oração. É se colocar diante de forma humilde mesmo, nos humilharmos, né? E pedir para que ele faça algo que a gente não pode fazer. E é a história de Ana. Ana pediu a que ela não estava conseguindo algo. Então, elle a prié. D'accord? La prière. Elle prie. Quando Ana pediu, je t'en prie, por favor, je t'en prie, e pede para Deus ver o que ela está passando. O que ela está passando é malheur, malheur, malheur. E esse som que não tem em português, como é que a gente faz? Esse som não existe em português. Como é que vocês sabem? Como é que vocês vão pronunciar e saber como é que vocês movimentam a boca e pronunciam isso? D'accord? Lá quando a gente está no curso, eu falo para os alunos que já tem mais intimidade, né? Eu posso. Gente, é o som do nojinho, ok? Quando vocês estão com nojo de alguma coisa, a gente faz. É um som que a gente não põe nada para dentro quando a gente está com nojo. O contrário, né? É para fora. Notem o movimento da boca.
que acontece? Eu falei para vocês que tem sons que não tem no que a gente tem em português, porque a gente pode emitir o som que a gente quiser, mas a gente não usa no dia a dia. Então acaba que tem músculos aqui da nossa boca mesmo que a gente nem trabalha quando a gente fala o português. E aí chega numa língua como o francês, apesar de ter a mesma origem, vir do latim, a gente tem dificuldade de pronunciar, mas é questão de treino, tá? É só questão de treino, porque tem músculos que a gente começa a trabalhar e ter uma ideia da abertura da boca, onde a gente posiciona a língua, que é um pouco diferente. Então, lembra aqui, nojinho, tô com nojo, eu ponho para fora, eu faço, ok? É esse som, malheur. Então, eu falei que a gente ia trabalhar com um grupo de palavras. Triste, malheur. Se ela se sentia triste, ela está passando uma situação de malheur. Coisa boa não é, então, essa palavra, ok? Malheur, c'est sinônimo de tristesse, é sinônimo de tristeza, ok? Malheur. E aí ela pede para Deus. Alguém lembra o que ela pede para Deus? Ela começa a conversa dela com Deus como? O que ela fala para Deus? Alguém lembra aí? Um filho. Isso, ela pede um filho. Mas antes de pedir esse filho, como é que é filho? O filho aqui ela chama de. Ela não fala nem filho, ela pede um menino, ela é específica, né? Ela fala, me dá um filho, não, ela quer um menino. E como é que diz menino em francês mesmo? Tá marcado aí, ó. Embaixo do je t'en prie. Garçom. Garçom. Garçom é menino. Garçom não é ninguém que trabalha ali no restaurante servindo em francês, não. Garçom é menino, d'accord? E ela pede um garçom, donne-moi un garçom, um menino, um filho, menino para Deus. Só que antes disso ela falou, oh, Senhor, me se lembra de mim, não me esquece não. Souviens-toi de moi, a Bárbara leu para gente. Souviens-toi de moi. Esse verbo, esse souvenir aqui é o verbo souvenir. Quem já viu essas lojinhas em rodoviária? Rodoviária, outra também tem. Aí, assim, na loja, às vezes, até o nome da loja. Eu já vi uma rodoviária uma vez que o nome da loja era souvenir. Vocês já viram? Ou a pessoa fala, vou comprar um souvenir. Já viram esse nome? Por aí? Deixa eu ver alguém aqui. Ah, sim. Souvenir. Souvenir é lembrancinha, gente. Ui, Ana Cláudia, gente, souvenir é lembrancinha, né? E no Brasil, né? No Brasil, aqui para em português. Brasil, não, em português a gente fala, um souvenir, vou levar um souvenir para fulano quando a gente viaja. É uma lembrança. Souvenir em francês é lembrar, ok? Então não é por acaso que vocês veem essas lojinhas com o nome de souvenir. Souvenir em francês é lembrar, ou pode ser lembrança também, se tiver acompanhado de um artigo. D'accord? Souvenir, lembrar. E aí ela pede um filho, vocês já sabem, um garçom. E aí ela faz uma promessa de le mettre à ton service, on ne lui coupera jamais les cheveux. Então, les cheveux, olha o som aí. Les cheveux não seriam mais cortados. Cheveux, outro som, ó. Tem o som malheur, e tem o som é para dentro, é para fora. É o mesmo movimento da boca e mesma abertura. É para dentro, é para fora. Mas se viram que os dois se escrevem da mesma forma? É um embaixo, é um em cima. Malheur tem o R no final para fora. O X aqui, então, é para dentro. São duas palavras muito boas para vocês treinarem esse som, tá? Por que eu tô falando muito de som com vocês? São as primeiras aulas, é a primeira aula que a gente dá, ok? Principalmente no curso. Aqui a gente vai ver um pouco de tudo. Mas a primeira aula, entrou no curso, a primeira coisa que a gente faz, bora estudar os sons do francês, ok? Bom, justamente porque é a forma que se fala, não é a forma que se escreve e vice-versa. Quando eu falei elle prie,
O je t'en prie, que é um pedido. O que eu não pronunciei? Tem uma vogal aqui que eu não pronunciei, certo? Qual é? Qual foi? A que eu não pronunciei aqui, gente? Escrevam aí para mim. A vogal, a última vogal que a gente não pronuncia, a letra E. Ela nunca, notem bem, ela nunca pronuncia no final de uma palavra. Nunca, ela sem acento, tá? Com acento vocês vão ver aqui em algum momento. Mas sem acento eu não pronuncio, eu paro no I. Então, vocês já viram dois sons, para mim são os mais difíceis do francês. A, E, A, E, A, E. Ok? Esses sons viram aqui que a última vogal, no caso do E, quando está no final da palavra, não pronuncia. Tanto que o meu nome e o nome da minha charada da história aqui, que é a Ana, vai ser Ana, também eu não pronuncio o E no final. Por isso que a gente fala assim um pouco diferente, um pouco estranho, né? Porque eu estou pronunciando os dois N's, mas não estou pronunciando o E. Triste. Estou pronunciando até o T, mas não estou pronunciando o E. E assim sucessivamente. Comece. Paro no S, mas não estou pronunciando. Super, exactement. Vamos lá. E aí, a gente continua. Anne prie le Seigneur longtemps. Então, ela fica ali muito tempo orando e alguém olha para ela. Eli la regarde. Eli la regarde. E, sem falar nada, lá no seu coração, Anne parle dans son cœur. E essa vogal estranha aí, gente? Vocês já viram essa vogal? Cœur 13, eu tô no 13, tá bom? Cœur, cœur. É o mesmo som, ó, se escreve diferente. É uma vogal diacrítica, a gente chama isso. Quando um som, uma vogal, ela pode ser escrita de uma forma diferente, até o acento a gente chama isso de diacrítico. É um diacrítico. É o mesmo que malheur, é o mesmo som, ó. Malheur, que é a tristeza, é uma situação de tristeza. E presse, cœur, é o mesmo som. É, o som do nojinho. Só que se escreve diferente. Cœur é coração. Vocês sabiam que a expressão aprender de cor vem dessa palavra aqui? Coração em francês? Apprendre par cœur, aprender de cor. E em português vem dessa palavra aqui. D'accord? Cœur, c'est coração en français. Então, lá dentro de si, no seu íntimo, no seu coração, Anne parla, ela fala, ok? E aí Elisa acreditou que ela estava o quê? Estava bêbada, tinha bebido, ok? É o que ele pediu e falou para sai daqui, só de si, você bebeu demais. E aí ela responde, non, je ne suis pas ivre. Não tô bêbada. E aí ela fala que é uma, je suis une femme, uma mulher. Depois a gente vai juntar aqui, tá? Esse grupo aqui de vocabulário. Je suis une femme. Femme. Ué, mas tem um E aí, por que você está falando femme? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tem um E aqui, por que você está falando femme? Por quê, gente? Português, a gente nasaliza tudo. Mamãe. Tem gente que fala banana, eu falo banana. Não sei da região que vocês são. Eu sou capixaba, então eu falo banana. Tem gente que fala banana. Tem gente que fala, a gente fala mamãe, essa aí todo mundo fala mamãe. Só que em francês não tem essa, de um acento tá numa sílaba, ou a nasalização tá em uma e eu nasalizo o anterior. Como tem o M aqui, e é normal nasalizar o M, o que que a língua fala pra gente? Não, não pode nasalizar não. Então, apesar de estar o E escrito, você vai pronunciar como um A, para não ocorrer essa nasalização indevida, ok? Então, por isso vocês falam femme. Tem gente que fala femme, femme, não, é femme, la femme. Então, é uma mulher malheureuse. Classe de palavras, a gente já viu aqui menino. Como fala menino mesmo? Esse aqui não dá para esquecer, né? Menino, garçom, mulher, femme, mulher, femme. Ok? Bom, je suis une femme malheureuse. Essa palavra malheureuse a gente viu logo ali acima, algo parecido, né?
Então, c'est une femme triste. Malheureuse, c'est triste. Ok? E ela continua, ela explica a sua situação. E aqui no 16, ela fala o seguinte: olha, je suis trop triste, trop triste. E ela explica a razão porque ela está tanto tempo ali. Elias ali em cima perguntou: por que você está tanto tempo aqui? E é ela que fala a razão. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. Uai, Anne, mas você disse que o é no final da palavra, je prié por longtemps. Mas você disse que o é no final não se pronuncia. Eu disse que o é sem acento não pronuncia no final. Então, vamos aqui, vamos subir. Elle prie, ou sinon, je prie, je t'en prie, está no presente. Je, vamos pegar esse aqui? Je prie, está no presente, não pronuncia o é no final. Olha o que acontece aqui. J'ai, está um pouquinho escuro aqui atrás, né? Mas acho que dá para ler. J'ai prié. Muda a pronúncia. Je, vou voltar. Repitam aí, hein? Não é só para ficar ouvindo, não. Espero que vocês estejam repetindo. Biquinho, ó. Je prie. Faz o biquinho. Je prie. Ou eu oro, ou eu peço. Lembrem-se. Je prie pode ser o oro, je prie pode ser o peço. Pedido carregado de muita humildade. Agora, no passado, muda. O que era je passa a ser je. Je. E o que era prie passa a ser prier. Mas para pronunciar, eu tenho que colocar um acento agudo aqui no E. Que é para gente que fala português, é em francês. Ok? J'ai prié. Outra comparação aqui é legal para trabalhar os sons. Malheur, cœur, cheveux. E, fora, dentro. Outro som, je prie. E aqui, j'ai pris. Parece ser bobo e óbvio, só que esse aqui é uma das maiores dificuldades quando os alunos estão trabalhando o presente e o passado no francês. Esse aqui é o verbo ter em francês. Então, já viram que para construir o passado a gente usa o verbo ter. Então, é uma das maiores dificuldades, porque a gente tem tendência a falar que isso aqui é um G, né? A gente tem essa tendência. Aqui também, G, mas não é G, não, é je, biquinho. G é só isso aqui, então tem que tomar cuidado, tem muita diferença. Je prie, j'ai prié. Olha minha boca abrindo. J'ai prié. J'ai prié. D'accord? A gente viu umas partes do corpo aqui, né? Cœur é um órgão, né? Parte do corpo é um órgão. Cœur. A gente viu isso aqui também, ó. Cheveux, cœur. E aí tem uma outra aqui, que é visage. Ana, então, mudou o semblante dela. E o semblante é visto em alguma parte do rosto, né, gente? E é visto no rosto, aliás. Et en français, on dit visage. Visage. Hop, deixa eu passar para cá. Voilà. Visage. Visage. Cœur. Cheveux. Visage. É legal que a gente pega um texto e separa por famílias de palavras. A gente viu família, famille, famille, garçom, a gente viu, não, família, eu tô falando agora. Famille, família, em francês. Garçom, se eu pudesse trabalhar, se a gente tivesse tempo de trabalhar todos os sons aqui com vocês, mas aí na quinta-feira eu trabalho outros sons com vocês, tá bom? Famille, garçom, femme, ok? Femme, que é mulher. A gente viu também. E agora a gente tem outro grupo um outro grupo aqui de vocabulário, de palavras. Cœur, cheveux e visage. Visage. Então, le visage d'Anne a changé. Então, agora dava para ver
sur son visage que ela não estava mais triste, mas ela était contente, ela não estava mais triste aqui. Bom, ok, você falou então como fala orar, je prie. Também falou como diz, por favor, je t'en prie. E oração, a oração, como a gente diz oração? Oração, c'est la prière. La prière. La prière. Opa, olha o acento aqui ainda diferente, gente. Prier, a gente viu que é o acento agudo, né? Fiquem tranquilos, porque vocês vão receber material, tá? De cada aula. Depois vocês vão ter isso aqui tudo organizado no material. Prier, j'ai prié, eu orei. Je prie, eu oro. Je t'en prie, eu por favor. E o orar é la prière. La prière. E Ana pediu, lembra que ela, je t'en prie, é um pedido lá que vem lá do fundo do cœur, do coração, um pedido bem humilde, de humilhação, mas humilhação no sentido de humildade aqui que eu estou usando, ok? Pediu, quando ela fala je t'en prie, o je prie é algo que ela não pode fazer por ela, que só Deus poderia fazer. Poderia ser um outro verbo, poderia ser demander, que é o verbo pedir. Não é à toa que usa o verbo prier. Então, como Ana foi com esse sentimento, com essa atitude, o que que Deus fez, gente? Alguém fala aí para mim, o que que Deus fez? O que Deus fez por Ana? Le Seigneur écoute la prière. Super, merci beaucoup. Le Seigneur, o Senhor, écoute la prière. Então Deus ouviu a oração de Ana. Le Seigneur écoute la prière. Ok? Então vamos lá. Pour que le Seigneur écoute ma prière, o que eu tenho que fazer? Alguém para mim. Pour que le Seigneur écoute ma prière, para que ele ouça então a minha oração, o que eu tenho que fazer? Je t'en prie. Pri. Pri. Je prie. Então, prier, mas é de qualquer jeito? É só lá pedir e pronto? Não, porque dentro da própria palavra do je prie, exige, pede para que a gente tenha realmente uma atitude de verdadeira humildade. D'accord? D'accord. Então, quand on prie, le Seigneur écoute. Notem, vocês não têm um quiz aí? Então, eu estou insistindo aqui com vocês nas palavras. Écoute la prière. Gente, então Ana não passa a não mais ser agora une femme, mulher, une femme triste, ou une femme malheureuse, né, que é o sinônimo, malheureuse, eu vi aqui em cima com vocês, aqui, ó, malheureuse, femme malheureuse, mas agora ela perde só o título de fama, de mulher, e ela ganha um novo título. Qual é esse novo título de Ana? Quando a mulher ganha un garçon, ela ganharia o seu menino, né? Le garçon. E Ana agora passaria a ser mère. Agora não só é femme, agora ela é mère. Mère. E agora eu só vou mostrar para vocês como vocês escrevem mère. Eu falei que ia usar a apresentação aqui, mas nem precisou. Então, Anne, elle devient. Esses aqui foram os sons que eu trabalhei com vocês aqui. Anne devient mère. Tá aqui, ó. Mère. Mère. E aqui a gente tem ela enquanto figura central. Ela era femme. Ela queria, então, un garçon. Para isso, ela precisou prier, ou praticar la prière, a oração. E ela saiu do status de femme para se tornar mère.
mãe. Então, eu falei que a gente trabalhava em grupo, né? Aqui a gente tem mère, a gente tem femme, a gente tem garçon e a gente tem famille. E as partes do corpo a gente viu cheveux, visage et cœur. Aqui está, aqui embaixo. D'accord? Bom, beaucoup de choses. A gente viu também le mot souvenir, que nos traz, lembra a memória, né? Souvenir. Dieu, o Senhor, il a écouté, ele ouviu, mas ele também, il s'est souvenu, ele também se lembrou. D'accord? Um falso cognato, vamos terminar que vocês têm outras coisas para ver aqui. Tem um falso cognato aqui, e aí a gente entende aqui, né, do o poder da prière, da oração, né? E já carrega na própria palavra. Lembrem sempre do significado do je prie e o significado que isso tem em francês. Tem um falso cognato. Em francês tem essa palavra aqui, ó. Se fosse Dieu entend la prière. Então, essa palavra lembra o quê em português? Então, Entender. 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 entender, isso mesmo, entender. Eu mesmo, quando eu vejo essa palavra, a primeira coisa que eu penso, entender. Mas, gente, então, quando vocês verem essa palavrinha aqui em francês, entendre, je entends, c'est synonyme de écouter. Ele ouve, ok? Então, entendre é sinônimo do écouter, é sinônimo de écouter. Entendre não é entender em francês, ok? Entendre não é entender. E aí no francês a gente tem muito legal que a gente pode ver isso na Bíblia, a gente faz muito isso. A gente tem muitos que a gente chama em francês de faux amis, falso cognato em português. Uma palavra que parece ser uma coisa, mas não é. Isso nos ajuda também a ampliar o nosso vocabulário, que por trás disso tem sempre um significado muito maior. D'accord? Eu que não queria deixar de trazer isso aqui para vocês, que é muito interessante. Ok? Bom, eu falei para vocês então do a ne prie, né? Que é no presente. No passado, je prie, muda para j'ai prié, o que dá la prière para gente. Ok? O Forms, como diz Feliz Dia das Mães, eu vou escrever, mas também vou falar, tá bom? Bonne fête des mères. Ou vocês também podem dizer bonne journée. Por que journée e não jour? Porque é o dia inteiro que se comemora. É a data ao longo do dia inteiro. Bonne journée des mères. Ok? Bonne journée des mères. Et voilà, je pense que c'est ça. Pronto. Aqui eu sanei as dúvidas. Então, é muito importante aqui que a gente entenda, nesse todo o contexto de Ana, minha xará Ana, a força da prière, da oração. E que orar não é simplesmente ir lá falar, conversar de qualquer jeito e pedir. La prière, ela exige aquele ato que tem no je prie, no je t'en prie. Lembra? Je t'en prie, de pedir. Então, uma atitude de humildade mesmo, de humilhação, de reconhecer que a gente não pode. Então, on prie, je t'en prie, é quando só outra pessoa pode fazer por nós. D'accord? Nesse contexto, eu trabalhei com vocês os grupos, né, de vocabulário. No nosso método aqui, porque para aprender francês com a Bíblia já é diferente, então precisa de um método. Não dá para a gente aprender da forma tradicional que a gente vê nos livros por aí, não tem como. Então, o que a gente faz? A gente usa o método que a gente chama de método 7Q, que a gente parte de 7 palavrinhas em que a gente faz essa conversa com o texto e a gente vê todas essas nuances da língua. Só que a gente vê de forma conjunta. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente falou sobre as pessoas, um vocabulário de família aqui, né? Família, mère, garçom, femme. E para responder, são pessoas, certo? Para responder a isso, a gente tem que fazer uma única pergunta que é qui? O se não se qui.
E aí a gente trabalha pessoas, quando a gente trabalha o que? Par exemplo, quando a gente quer saber o que a Ana fez para que o Senhor, o que o Senhor escutou de Ana? Ah, la prière. Então a gente trabalha as ações simples e coisas só com a pergunta quá. E aí a gente trabalha outros artigos, os pontos da língua, como, por exemplo, como foi a atitude de Ana, como, e a gente também trabalha adjetivo, por exemplo, Ana, ela était comment, ela estava como, malheureuse, era assim que ela estava, ok? Malheureuse, e a gente trabalha adjetivo e tudo mais. Então a gente trabalha por 7 grupos, mas só 7 perguntas, vocês só se eu aprendo francês, sim, do zero ao avançado. Tudo vocês aprendem em um tempo muito menor. Por que um tempo muito menor? Porque o que vocês demorariam para ver, sei lá, tem coisa aqui que eu já vi com vocês que vocês estudaram em 1 ano de língua no curso tradicional, com certeza. Estou falando que eu já dei aula lá no meu começo de carreira, eu dava aula em escola tradicional. E com 1 ano, lá com 1 ano, passou 1 ano, aí começa a ver. Isso não faz sentido, porque se a gente quer falar sobre a Bíblia, aprender e conversar sobre a Bíblia, a gente precisa ver antes. Então, o que vocês veriam lá na frente, a gente traz para antes e trabalha em grupos de palavras ou de estrutura da língua. Então, tem verbo que vocês vão ver mais rápido e tudo mais. É basicamente isso, só com 7 Q, ou seja, 7 palavrinhas. O que, como, onde, quando, porquê. E aí a gente traz todos os aspectos necessários para vocês terem uma conversa consistente sobre a Bíblia. D'accord? Então foi o que eu fiz com vocês. Então hoje a gente trabalhou qui? Quem? Anne. Qui? Une mère. Qui? Garçom. Qui? La famille. São pessoas. Agora, quoi? La prière. Comment? Triste. Comment? Malheureuse. É claro que vocês não vão ficar vendo só o vocabulário, né, gente? Tem toda a estrutura. E vocês já viram os sons que muita gente já tem dificuldade. É o e o que vocês vão treinar com o material. D'accord?